Olá, gente! Sou a Gabi, estamos aqui no GabiCast com mais uma experiência sensacional, mais uma semana onde nós temos visto Deus trazendo mulheres que têm voz, que têm algo para compartilhar, que têm algo para nos ajudar a avançar, não só mulheres, né? Mas eu tenho visto que muitos homens, muitas famílias têm também assistido o nosso GabiCast junto, porque nós estamos aqui como um reino, nós estamos aqui para somar, para avançar juntos. E eu quero agradecer imensamente cada um que tem compartilhado, cada um que tem nos incentivado, que tem apoiado esse desafio que nós temos. Mais uma vez, quero colocar aqui para você que tem nos assistido, que se você quiser fazer parte também, estiver aqui sentado, conversando comigo, falando sobre sua história, você é nossa convidada. Então não fica aí por trás não, escondendo a sua voz, coloca a sua voz para fora, porque a sua voz ela tem poder de mudança. E hoje eu vou deixar ela se apresentar, mas eu estou aqui com uma mulher muito especial. Nós nos conhecemos hoje, mas nos bastidores tudo acontece. E nos bastidores nós já conversamos muito, foi muito agradável. Vocês vão ver que eu não estou mentindo a hora que ela se apresentar, a hora que a conversa começar a fluir. Mas eu tenho certeza que esse GabiCast vai fazer diferença na sua vida, porque ela tem muito para compartilhar com a gente. Ok? Vamos lá? Virando então para a nossa convidada dessa noite, ela vai se apresentar, vai dizer quem ela é. Gratidão, antes de tudo. Obrigada, Gabi, por essa oportunidade maravilhosa. Só tenho a agradecer por estar aqui nesse momento. É um momento de emoção. É verdade. A gente já se conheceu um pouco mais, né? Parece que nos conhecemos há muitos anos. É verdade. Interessante, né? É. E quem sou eu? As conexões, né? É que Deus vai incrível. gerando. Eu me chamo Simone Silva, sou Simone de Carvalho Silva, mas aceito o Silva porque encontrei no meu casamento o grande amor e daí por diante eu consegui entender que eu sou a Simone Silva. Quem é a Simone? Simone é empresária, mãe, esposa, filha, serva, investidora na área de educação. Amo pessoas, amo ajudar a melhorar a sua carreira e a coisa que eu mais gosto de fazer é levar esperança para as pessoas. Então essa é a Simone. Sou eu. Vamos lá. E aí a gente começa, né? Eu falei assim, a gente conversando aqui, todo podcast, né? Muitas vezes as pessoas, elas têm... Como é que a gente vai conduzir isso? Eu falo assim, olha, aqui a gente flui, né? Flui, porque né? a gente vai conversar aquilo que a gente for guiando para conversar. É isso. E vocês ouviram a Simone falando no finalzinho de que hoje ela é coach e educadora. Tenho que falar isso, acabei não falando. Mas a gente vai trazer um pouquinho para vocês, e eu quero que ela comente um pouquinho sobre isso, porque assim, tem muita coisa boa acontecendo. A gente vai estar falando sobre isso aqui durante, né, esse GabiCast, mas o que levou a Simone a chegar nesse patamar, né, chegar nessa fase da vida, e o que ela pensa, o que ela definiu hoje que é um coach, né? Porque a gente estava conversando sobre isso, né? E a gente não está aqui para falar sobre nenhum trabalho, nenhum profissional, Não. mas o entendimento que ela tem sobre isso também eu acho importante, que ela adaptou para a vida dela, né? É uma boa pergunta que muitas pessoas não gostam até de se posicionar nesse sentido, né? Mas vamos lá, Gabi. Eu me formei em coach tem mais ou menos 15 anos. E dentro desse processo do coach, eu fiz da Sociedade Brasileira de Coach, que era a única no país na época, que conseguia apresentar as ferramentas que cientificamente tinham sido comprovadas para ajudar as pessoas a compreender que a solução não está do lado de fora, mas a solução está do lado de dentro. E com perguntas inteligentes, o coach ele é um treinador, ele é um direcionador para ajudar o coachee, que é aquele que está ali recebendo o coach, a descobrir a necessidade dele e com perguntas inteligentes ele entender que está tudo dentro dele. O processo de coaching é um processo fenomenal, que não é todas as pessoas que utilizam da forma correta. Até hoje é algo que muita gente diz, eu sou coach, mas que tipo de coach você é?
E uma das coisas que me ajudou bastante a entender que tipo de coach eu gostaria de tomar decisão de ser é porque eu aprendi que o espiritual precisa governar o material. Exatamente. Então, cada carreira, eu nem quis falar de todas as minhas profissões, porque cada um somou com o outro, porque, na verdade, eu queria descobrir quem eu era. Você precisava saber resgatar sua identidade. Isso, né? não, eu precisava descobrir, até porque muitas vezes eu não conseguia me compreender. E dentro desse processo eu vi que o investimento em educação me gerou um fruto extraordinário, que não só foi um fruto para a minha vida, mas em especial para toda a minha família, porque eu acredito que a mulher, quando ela conhece, ela entende quem ela é, as suas fraquezas e as suas forças, e ela consegue compreender que nós somos frágeis, nós somos mulheres maravilhosas, não mulheres maravilhas, não temos superpoderes. A gente consegue entender um pouco mais o processo. E uma das coisas que eu tenho aprendido todos os dias, porque eu já estou com 49 anos, eu digo que eu ainda sou uma menina. Eu tenho 49, obrigada, na certidão, mas de verdade eu tenho uma cabeça de 11 anos. Todo instante eu quero ser adolescente. Assim, por quê? Porque o adolescente, ele tem a criatividade, ele é mais corajoso, mais ousado, não tem medo, né? Isso. E a educação tem feito isso na minha vida. Então, eu tenho muito, muito a agradecer a Deus por poder ter descoberto, através das minhas profissões, a mulher incrível que eu poderia me tornar. Então, eu sou pedagoga, tá? Dentro da pedagogia, eu tive que fazer pedagogia porque eu ganhei um presente maravilhoso de uma promessa de Deus na minha vida, que eu cuidava de desempregados lá na cidade de Angra dos Reis e eu tinha uma formação nessa época. Eu tinha acabado de me formar em coach, mas eu era especialista em inteligência emocional. Olha. Por que eu fui me tornar especialista? Porque eu tinha muitos traumas e eu não sabia administrar as minhas emoções e eu era um vulcão. Uma hora eu estava assim, outra hora eu estava assado, né? E eu queria entender por que eu não conseguia me entender. Manter um equilíbrio, Manter o equilíbrio. E ali, quando eu me formei em inteligência emocional, descobri qual era o meu perfil comportamental, que eu sou comportamental expressiva, que fala com as mãos, fala com o corpo. Como eu. Nós descobrimos aqui que você também é do nosso grupo. Sim. São pessoas extremamente usadas na comunicação, são servidoras, são expert em relacionamento, mas muitas vezes, quando não administra bem a emoção, são impulsivas. E dentro dessa impulsividade, muitas vezes eu ficava noites e noites sem dormir. Por causa da ansiedade que gera. Não, e tinha uma outra coisa. Quando você é impulsivo, muitas vezes você põe para fora a tua emoção. É verdade. E aí você machuca outras pessoas. Verdade. Então, eu entendi desde o começo que eu não nasci para machucar ninguém. Então, quando eu me formei em especialista em inteligência emocional, isso me deu um norte maravilhoso. Até porque eu tive o privilégio de conhecer Daniel Goleman. Eu fui buscar os pais, saber por que ele se formou nessa área. Ele teve um pai e uma mãe de professores incríveis que inspiraram o filho a entender que toda sala de aula, que é o meu sonho, o sonho de muitas pessoas nesse país, como o nosso querido amigo Augusto Cury, que é um amigo, que toda sala de aula, a partir do primeiro ano, tenha o curso de inteligência emocional. Porque se nós conseguirmos mudar a educação no Brasil, nós vamos, na verdade, ajudar essas crianças. Na verdade, você imagina crianças, desde o início, entender quem eu sou. Quem eu sou. Né? Isso faz uma diferença tremenda, gera muito menos traumas. Com certeza. E com esse curso, que é o único curso que eu tinha de inteligência emocional, eu comecei dentro de Angra, eu vi que muitas pessoas não se falavam e falavam muito mal da mão de obra de Angra. E desde pequena, minha mãe me ensinou uma coisa, minha mãe só tinha a 4ª série, mas minha mãe me ensinou uma coisa que foi, assim, que eu digo que é um valor muito precioso. Ela dizia assim para mim, ela diz ainda, né, porque agora eu cresci, ela está viva, minha mãe dizia assim para mim, minha filha, se você tiver que fazer algo, não faça nada pela metade. Honre com a pessoa que confia em você, tenha credibilidade, porque o que o pobre tem é o nome, então você tem que honrar o seu nome. E aquilo foi tão forte na minha alma que eu aprendi a ser pacificadora. Então, quando as pessoas falavam mal dos vizinhos, eu ia lá e levava, ressignificava aquela situação e começava a ajudar eles a entender que a cidade tinha uma mão de obra ruim, porque faltava líderes que educassem com exemplo aquela cidade. Influenciadores, né, pro bem, né? É aquela coisa que eu falo, né? Uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Verdade. E aí eu comecei a fazer, me descobri na área de educação, porque eu virei uma educadora, que é diferente, não sei se você sabe a diferença de um professor para um educador. Me explica aí. Eu fui descobrir isso quando eu fiz pedagogia, porque eu achava que eu era professora de física quântica, não.
O professor, ele leva a parte teórica. Aham. O educador, ele vive na sala de aula, onde ele aprende com o aluno também. Olha, Fenomenal, né? uma troca. É uma troca. E a sala de aula ela tem que ser viva. Quando o aluno está ali, porque ele tem histórias, ele tem traumas, ele tem verdade. experiência. Então, não é só o professor que está levando conhecimento, ele vai aprender também com o aluno. É uma troca, é uma parceria mútua. E é por isso que muitas vezes a sala de aula se torna uma coisa até muito maçante para o aluno, né? Verdade, você tocou Não em é algo. verdade? Eu vim da escola municipal, onde a sala de aula era só o professor que falava, e eu sempre fui muito comunicativa, e eu gostava muito de ir ao banheiro, mas não era porque eu queria ir ao banheiro, era porque eu não aguentava aquela aula. Isso aí. E eu tive um professor magnífico, que ele me inspirou num padrão que ele colocou na sala de aula, que ele foi meu professor de matemática por 4 anos. E eu tomei a decisão de ser uma professora contrária daquele modelo. Por quê? Porque eu queria ser uma educadora fascinante, extraordinária, onde eu ajudasse as pessoas a amar a educação, mas vivendo ela. Eu vim de bullying, como muitas crianças hoje estão vivendo. A gente teve a dificuldade na sala de aula com 46 alunos, numa escola municipal, que não era fácil, não tinha um ajudador na sala, era o professor que tinha que fazer tudo, e não havia pedagogia, não tinha essa descoberta. Quando eu fui fazer o curso de pedagogia, que eu falei, gente, todo professor precisa estar aqui, toda mãe, todo líder de igreja. Por quê? Porque a gente começa a entender que as pessoas são diferentes, que é o curso de inteligência emocional. Cada um tem um comportamento. E, na verdade, a gente quer tratar todo mundo como se botar todo mundo no pacote, não tem como. Não tem. E aí, dentro dessa forma de visão de inteligência emocional, eu montei um projeto chamado Projeto Programa Mais Empregos, lá na cidade de Angra, onde eu pude impactar e ser impactada com mais de 10 mil famílias. Gente, que coisa E linda. através desse trabalho, eu também estava desempregada e eu ajudava eles a entrar. Eu fazia o trabalho de consultoria nas empresas, eu pedia as vagas, porque o meu foco sempre é empregabilidade. Vou mexer com a minha mão agora, tá? E dentro desse processo da empregabilidade, eu descobri que a empresa só podia gerar emprego se ela pudesse o quê? Ter crescimento no seu setor. Exatamente. Então, dentro dos treinamentos que eu comecei a ser contratada como consultora, eu coloquei a posição de coach, mas eu coloquei a área de vendas porque eu amo vender, eu sou apaixonada por vendas e venda para mim, tudo começa com a conexão. É verdade. Então, dentro desse processo de vida, eu começava a entrar nas empresas e prosperar elas. E quando eu comecei a prosperar, eu entendi que Deus estava me mostrando uma outra visão, que era a oportunidade. Sim. E aí, gerando empregabilidade, aí começou um problema. Onde que eu vou contratar pessoas? Mão de obra. E aí eu falei, eu já sei como. Eu vou trabalhar, fazer um trabalho voluntário, onde eu vou ficar 2 vezes da semana dentro de uma sala e eu vou dar o curso de inteligência emocional, onde ali eu ensinava, você é o vizinho que você gostaria de ter? Você é a mãe que você gostaria de ter? Você é um empregado que você gostaria de ter? E ali a gente começou a despertar, dentro do processo do coach, a autorresponsabilidade. E dentro desse processo foi um sucesso. A gente recebeu uma oportunidade maravilhosa que um dono de um grupo de educação me procurou pedindo para que eu fosse ao encontro dele, porque eu tinha resolvido um problema de 4 anos dentro da faculdade dele. E eu falei assim, qual foi o problema? Ele, aqui eu te explico, pode vir aqui porque eu vim de Itaperuna para te conhecer. Falei, caramba, Itaperuna para Angra é chão à beça. É verdade. Aí ali eu já fui feliz, porque eu sabia que alguma coisa maravilhosa ia acontecer. E ali, quando eu cheguei lá, ele maravilhosamente disse assim, eu tô com a minha esposa aqui e eu quero te agradecer. Por quê? Porque você conseguiu ajudar dentro desse curso gratuito que você deu para essa aluna. Ela nos perseguia aqui, aonde ela dizia que todo mundo era culpado, menos ela. E ela cobrava muito a diretora do polo. E ela veio pedir perdão, porque depois do curso ela descobriu que o problema não era o outro, o problema estava dentro dela, com a falta de gratidão. E eu quero saber quem você é. E aí, dentro daquele processo, eu ganhei a minha primeira faculdade, sem R$1, por ajudar os meus vizinhos a aprender a se comunicar da forma adequada. Eu vivi isso, não é? De verdade. Eu me entreguei de uma forma magnífica, tanto que eu dava 5 horas de treinamento e às vezes eu ficava em jejum de 7 horas da manhã até 7 horas da noite. Mas eu fazia com muita alegria, porque eu sabia que aquelas pessoas iam ter a visão diferenciada. E dali essas pessoas viraram líderes dentro da cidade, começaram a ir para empresas maiores como Brasfels, e a Brasfels começou a me chamar para dar treinamento, e aí eu comecei a ganhar dinheiro com esse trem maravilhoso, que é treinar a dor, que é ser treinador.
E aí eu fui buscar e fui estudar. Aí me formei, depois o terceiro passo foi a clientologia. Você já ouviu falar disso? Clientologia? Eu sou uma clientóloga. Olha que O chique. estudo dos clientes. É quase isso, tudo a ver com isso. Você é muito inteligente, Gabi. A clientologia é uma ciência que estuda o comportamento do cliente e ele cria produtos para fidelizá-lo. E eu descobri isso com o fundador da Disney, o Walt Disney. Ele criou essa ciência para criar o parque dele, onde as pessoas comprariam um bilhete para entrar, pensando que era um parque, mas seria a melhor viagem da vida deles. Dele. Ah, então você já sabe o que é clientologia. E ali eu fui atrás, aí só tinha um curso livre em Manaus, e já tinha começado o processo de online, a gente já tinha internet, e eu falei, eu quero esse curso para mim, porque eu quero selar a minha formação. Nessa época, eu lembro que quando eu fiz a clientologia, eu não era pedagoga. Por quê? Porque eu não tinha acabado o ensino médio, porque eu fui mãe solteira com 19 anos. E ali eu achei que não tinha mais chance para mim. Dentro desse processo, quando a gente acha que não tem, eu coloquei a minha sacolinha da humildade, fui fazer um supletivo. E com esse supletivo, porque eu ganhei uma faculdade, eu ia ter que ser pedagoga. Então, eu fui empurrada para a pedagogia. No primeiro dia da minha aula de pedagogia, eu só chorava. Por quê? A primeira aula foi como chegou a educação no Brasil. E eu descobri que o rei de Portugal veio se esconder aqui no Brasil, que ele dizia que aqui era o inferno, que ele só queria o quinto, por isso o quinto dos infernos. E que por isso ele foi perseguido na Europa, porque ele matou uma pessoa que ele não poderia ter tocado, porque essa pessoa era uma escolhida de Deus, e ali a igreja começou a perder força na Europa, e ele não tinha onde se esconder para ele não ser morto. Ele, eu vou para o inferno, porque no inferno ninguém vai achar, Brasil. E ele se escondeu aqui no Brasil com outros líderes que não tinham exemplo nenhum de uma educação maravilhosa. Ele trouxe os seus educadores, que eram mulheres, que educavam seus filhos, e ele deu uma ordem. Olha, no Brasil, a gente só pode ensinar eles a serem alfabetizados, letrados só os ricos, só os nobres. Porque se eles descobrirem... Aí começa toda essa cultura que a gente viveu durante muito tempo. Muito tempo. E foi a primeira aula que eu tive ali, eu vi a resposta de Deus para minha carreira, eu falei, meu Deus, por que me contaram esse segredo? Eu, criativa, falei, não, eu vou fazer alguma coisa para mudar essa história. E ali eu entendi que, na verdade, os alunos do Brasil precisavam ser letrados, não só alfabetizados. Porque o letramento, você descobre o conteúdo e o porquê das palavras. Sim. E já você ser alfabetizado, você une sílabas e muitas vezes você não sabe nem o significado dela. É uma coisa automática, né? Igual um robô. É isso aí. Que isso me trouxe com foco. Primeiro, inteligência emocional. Sim. Segundo, em vendas. Terceiro, virei especialista em clientologia. Quarto, virei consultora na área de estratégia de vendas, fazendo os negócios gerarem mais empregabilidade. Quando eu vim com a pedagogia, eu me identifiquei com um grupo que eu amei, que é o adulto. Porque todo mundo dizia, cuidar de criança é fácil. E eu nunca gostei de nada fácil. Aí quando falaram, aonde é? Qual é a turma mais difícil? O adulto. Eu falei, essa que eu quero. Porque se eu der certo com eles, eu vou dar certo com qualquer lugar do mundo. E foi assim que em Angra eu comecei a trabalhar e a nossa sala de aula começou a ser viva, onde o aluno também tinha o direito de falar e de questionar e de ajudar o próprio professor. Sim. E a gente foi quebrando a crença do EAD, porque o povo não sabia o que era educação à distância e tinha uma crença terrível, porque tinha ido uma bandeira antes e essa bandeira tinha meio que queimado o processo, mas não era porque o EAD era ruim, é porque a pessoa que estava de frente não gostava de servir pessoas. Então, minha querida, era só matar mesmo o desejo de estudar. Quando eu soube disso, eu falei, então vamos estudar. O que é EAD? Educação à distância. E ali eu comecei a convencer os meus amigos a voltar a estudar, porque como eu tinha feito supletivo e tinha falado para todo mundo, eles acharam aquilo um absurdo. Como que você contou você sendo esposa de um gerente geral de um resort chiquérésimo? Falei, eu sou frágil, eu sou uma menina. Sim. Ele está investindo na minha carreira e eu vou investir e vou devolver ele na educação que eu estou tendo. E ali eu comecei a contar, mas para quebrar essa crença, essa vergonha. E ali meus amigos começaram a descobrir que tinha vários amigos porque até... as pessoas olham e acham assim, né? Não, agora eu queria ser quando eu era jovem, quando eu era... Não, agora... e a vergonha de voltar para a sala de aula. Exatamente. E aí eu montei um supletivo, trouxe um supletivo de fora, coloquei em Angra dos Reis e peguei vários líderes que eram poderosíssimos, já tinham vários bens, mas não tinham certificado. Você tá vendo? Aí ficamos amigos, fizemos um trabalho meio que de
secreto, amigo secreto. Amigo secreto. Amigo secreto. Agente oculto. O agente oculto, e dentro desse processo de educação eu comecei a aprender assim a limitação, o medo, o trauma das pessoas, que na verdade eles não aguentavam mais professores duros. E dentro desse processo eu fui entender o que é o EAD e comecei a me apaixonar pela educação à distância, onde eu não tenho aula só com professores, eu tenho aula com professores que são mestres. E você ter um homem com mestrado, uma mulher com mestrado te ensinando, e a Unifael, ela venceu isso, onde ela investiu muito nisso há 28 anos, acreditando que a pandemia ia chegar um dia. Nasceu lá. Nasceu lá. E uma outra coisa que nasceu foi em Curitiba, e dentro de Curitiba eles interligaram com a gente, porque como eu era especialista em inteligência emocional, comecei a dar treinamento de inteligência emocional para o pessoal de Curitiba, para entender por que as pessoas não vinham estudar com a gente, porque eles não tinham sonhos, e que a gente tinha que despertar os sonhos deles. Uma menina louca, criativa, mas Deus usando com ousadia, e eu encontrei os amigos certos, e o Luiz, junto com a Cláudia Ster, que foi uma diretora maravilhosa, ela falou: Simone, gostei disso, estou indo para Angra. Tu vai me dar esse curso? Eu dei esse curso para ela de inteligência de 2 horas, até 2 horas da manhã, e ela falou: o que você quer por tudo isso que você me deu? Eu falei: eu não quero nada, só uma coisa. Eu tenho um sonho. Eu quero ser intérprete de Libras, eu estou fazendo Libras. Só que eu não aguento mais ver o surdo só limpando o chão, porque nós, ouvintes, não sabemos comunicar com ele. Existe possibilidade de você convencer o Luiz, dono da Unifael, a fazer a aula em Libras também de pedagogia? Ela olhou e falou: olha, o desafio deve ser grande, mas eu vou levar. Ela vendeu a ideia, ligou para mim dizendo: tem uma notícia maravilhosa para você. A Unifael não só vai colocar o curso de Libras na educação da pedagogia, mas em todos os cursos, até contabilidade. Eu falei: não acredito nisso. Todas as aulas vai ter o intérprete de Libras, porque você nos pediu isso. E o primeiro surdo que se formou no Brasil saiu de Angra dos Reis. Que coisa maravilhosa. Essa é a minha história. Falei pra caramba, né? Perdão. Não, mas é isso que a gente quer. Porque, gente, que coisa mais linda você falou, né? Sobre, até porque lá em casa a gente conversa muito sobre isso. Meu filho, ele é muito sensível, né? Ele é muito parecido comigo e agora ele tá começando o processo de estudar Libras. Que lindo, que lindo. Lindo. Porque ele quer ajudar, né, a outras pessoas, até a nossa comunidade, né, a poder espiritual, se comunicar, né? A ter um lugar dentro da comunidade também. Porque às vezes as pessoas vão aos cultos e tudo mais e deixam de ir porque lá não existe ninguém que saiba, né? Que visão, né? E aí a gente teve, há uns 2 domingos atrás, uma senhora que chegou lá com o marido, e a gente tem uma menina lá na igreja que fez há muito tempo e que a vizinha levou. E aí ela sentou lá na frente enquanto a gente estava cantando, falando. Ela interpreta. Na hora que eu conheci a senhora, eu falei assim: me ensina a falar com ela, que eu tô muito feliz que ela tá aqui. Que máximo. E aí, ela me ensinou, aí ela ria, porque eu falei: eu não sei fazer isso ainda não, mas eu vou aprender. Mas eles leem muito Libras, é muito legal. Foi uma experiência tão legal para mim. É transformador. Né? E aí eu abracei ela, né? Que lindo. Aí depois falei assim: Jesus te abençoe. Que lindo. Aí eu falei assim: você vai voltar. E o marido dela veio falar comigo. Olha só, como que lindo. Ele falou assim: nossa, eu sentei atrás de você, mas depois que você levantou, sentei do seu lado. E o que vocês fizeram hoje aqui com a minha esposa, que lindo, dela se sentir, não tem dinheiro, né, que pague incluída, isso, acolhida, sentir que ela tinha importância aqui nesse lugar. Que lindo, né? Maravilhoso, que coisa linda, muito bom, muito bom. E aí ele falou, e aí quando a gente terminou, né, tudo, tinha algumas pessoas lá atrás falando, procurando a menina: você não vai dar um curso de Libra não, porque a gente precisa. E eu falei: eu sempre tive um sonho de poder poder chegar nessa comunidade para incluir, sabe? Então você pode ser uma intérprete de Libras, pode ser o seu próximo desafio. E aí meu filho já tinha esse sonho há alguns anos, que ele fala, hoje ele estuda japonês, e ele fala há muito tempo que ele também quer falar Libras. Então ele vai ser poliglota, que lindo. Vai. Que legal. Eu tenho uma notícia para você. Eu não conhecia esse mundo dos surdos, né? Eu conheci através da nossa igreja. E ela tem um instituto hoje que ela ajuda Libras, acessibilidade gratuitamente para todas as igrejas que queiram ter esse acesso. Olha. Tudo pronto.
E uma coisa muito linda, você recebe nas oficinas isso. Se você quiser ajuda, isso tem na internet, você pode colocar dentro da tua igreja. Olha. Eu vou depois te passar, que é o ICM, Igreja Cristã Maranata, e dentro da rádio a rádio Manaim, perdão. A rádio Manaim, ela tem tudo em Libras e ela tem um material de acessibilidade, que depois eu te mando esse link. Porque sempre foi um sonho meu, sabe? Que lindo, é porque você tem a ver com a gente. A gente tem que descobrir aonde a gente não chega, né? Que tem outras pessoas chegando e que conseguem ajudar a gente a chegar mais rápido ainda. E tem já todo esse povo pronto para te passar com rapidez. Em vez de você construir a sua estrutura, já tem uma estrutura. Poxa, que coisa legal. E isso é tudo gratuito porque o objetivo deles é entender que o evangelho tem que chegar em todos os cantos. Exatamente. E a inclusão, né? Porque a gente sentir que a pessoa ela é amada. Que ela é da mesma forma que você, né? Até a parte social na vida dessa pessoa, a parte profissional, né? Igual você falou, isso tudo é muito importante. Não, isso é muito importante. E uma das coisas que a gente aprendeu é que a inclusão, ela também tem a ver com a questão online. Eu não sei se você já viveu isso, porque eu tô morando há 2 anos aqui, então ainda não peguei... Na verdade, eu não tive nem tempo ainda para fazer essa pergunta, porque minha prioridade foi outra. Mas em Angra, nós tínhamos um problema seríssimo, que era não tínhamos muita faculdade dentro da cidade. E as mães e os pais, eles tinham que mandar seus filhos para fora. Uhum. E eu vi muitas irmãs e irmãos da minha igreja chorando, porque muitos filhos se perdiam na faculdade. É verdade. E ali eu comecei a orar pedindo a Deus que Ele pudesse me dar uma oportunidade, porque meus filhos estavam crescendo. Eu tenho 4 filhos. Então eu ficava assim, gente, como é que vai ser isso? 4 filhos? 4, 2 meninos e 2 meninas, tá? Muito legal. Deus foi muito bom comigo. E dentro desse processo, eu já pedi a Deus para que pudesse ter um meio das crianças não se contaminarem. E aí veio o EAD. O processo de EAD, educação à distância, veio da parte de Deus. Sabe por quê? Porque você estuda no teu celular. E o EAD já existe há muito tempo, porque todo mundo tem televisão em casa. E aquilo é o quê? Uma educação o quê? É verdade. À distância. E muitas vezes te educando de uma forma... errada. E aí dentro desse processo, a gente aprendeu que de verdade nós precisávamos levar o conhecimento que o EAD já existe há muito tempo, mas para bitolar as pessoas, não para transformá-las. Não para transformar. E dentro da educação que a Unifael trouxe para gente, porque eles são pioneiros na área de educação, eu sei que foi uma resposta de oração de muitas mães, onde os filhos não têm como se contaminar pegando característica das ovelhas, porque a gente está lá semipresencial, ou vai quando quer, ou marca, agenda, tem um trabalho muito lindo de criar um cronograma, porque o brasileiro não tem disciplina, então a gente ensina disciplina na faculdade. Então isso me ajudou a entender que eu estava no caminho certo. E os surdos vieram para isso e eu pude participar como uma menina ainda sonhadora, mas realizadora, onde eu pude ter a ajuda de investidores para nos ajudar nessa área. E, graças a Deus, hoje, várias faculdades copiaram, e que bom, copiem mesmo, isso é ótimo, tem cliente para todo mundo. Exatamente. O nosso cliente é um cliente que quer, de verdade, se formar e que entende que a certificação vai dar uma outra visão. E uma das coisas que eu tenho muito orgulho de falar é que eu tenho amigos diferentes hoje e que eu posso ajudar os meus irmãos a não ter medo de pôr os filhos na faculdade e eles vão poder estar juntos dentro da sua própria casa ou vão poder não se contaminar e entender que eles estão ali para uma carreira para ajudar a própria igreja a crescer. Sim. Eu acho que isso para mim foi fenomenal e participar disso no Brasil, eu estou há 10 anos fazendo esse trabalho. Então isso para mim foi... Eu me sinto muito honrada por Deus, por ter me dado essa oportunidade. Olha, e aí a gente até trouxe aqui, você vai estar vendo aí na hora que o André abrir o plano, olha só. A gente até deixou aqui os 2 panfletinhos e eu tô com um aqui porque a FAEL está em Teresópolis. Está. Olha que coisa legal, né? Chegou. E é uma coisa importante a gente falar porque vocês estão ouvindo aqui, não é uma propaganda comercial, não é um merchandising, a gente está falando de algo sério, de algo que veio, né, com uma proposta diferente, com uma proposta, né, de trazer essa certificação, mas com uma missão. Tem uma missão. Tem uma missão gigantesca por trás, aí. Né? Tem uma missão e quando eu olho aqui todos os cursos aqui que tem tudo, né? Vários. Tudo, tem tudo aqui. Quer dizer,
E ainda podendo levar sonhos a pessoas que talvez pensassem que nunca pudessem fazer. A gente foi fazer uma descoberta que nós temos biomedicina. Você sabe que um curso de biomedicina não é barato. Não. E uma das coisas que eu vi muita gente se frustrar, como eu também já tinha me frustrado, é você entrar numa campanha onde você recebia um valor menor, mas no segundo período já estava com um valor cheio. Então as pessoas criavam uma inadimplência absurda. Eu achava aquilo indigno. É tanto que eu disse, não, nós vamos ter que fazer uma coisa diferente. Nós entramos numa negociação com os donos da FAEL, onde eles entenderam qual é o grupo que a gente quer atuar. É aquele que nada tem. Porque ele pode sim fazer uma biomedicina hoje, com 400 e poucos reais, ele paga, não se endivida, a gente ajuda com bolsa, e a bolsa não é no primeiro período. A bolsa vai até o fim. A gente deixa de ganhar financeiramente, mas a gente ganha entregando um ser humano melhor dentro da sociedade que nós estamos. Então, que é o que a gente precisa, né? Nós estamos trabalhando há muito tempo e está dando certo. A gente apanha de um lado, apanha do outro, mas Deus é aquele, né? Uma das coisas que me marcou muito a minha carreira, que eu ouvia muito mundo falando assim, os humilhados serão exaltados. Eu antes não era evangélica, que minha família ninguém tinha tido experiência com Jesus. E aí eu falava, gente, mas que história é essa que os humilhados serão exaltados? Aí quando que eu fui humilhados são esses, né? Eu falei, então eu vou ser porque eu sou tão humilhada. Aí descobri dentro da palavra que essa frase é uma grande mentira, uma crença mentirosa, que é o quê? Não é que os humilhados serão exaltados. Quem se humilha ao Senhor será exaltado. Isso aí. Então, dentro desse processo, esse segredo maravilhoso, eu descobri que comecei a me humilhar ao Senhor, entrando no meu quarto, orando. Falei, meu Deus, é muito desafio. As pessoas estão dizendo que eu não vou conseguir. E Angra dos Reis hoje não tem uma faculdade só em EAD, tem várias, e somos respeitados até nas gigantescas. Quando falam que Simone Silva e Cláudio Santos estão chegando, eles já fazem e podem vir, somos amigos, não somos concorrentes, somos parceiros, onde nós ajudamos as pessoas a voltar a sonhar e até o fim. Minha infância toda indo para Angra. Que linda! Porque eu tinha uma tia que morava lá, ela já é falecida. Qual bairro que você ia? Eu ia logo ali no centro, ela morava numa favela que tinha ali perto, numa comunidade que tinha ali perto. Então eu aproveitava minhas férias. Lá em Angra. Lá em Angra. Eu pegava férias e passava. Muitos anos eu fiz isso. Muitos anos. Até que depois, né, veio faculdade, veio tudo. E aí hoje já ela é falecida. Mas eu lembro de como a cidade era. A Angra, ela passou por um processo maravilhoso em educação. E por causa do trabalho de retenção que a gente teve de aluno formando eles, a gente conseguiu alcançar um outro benefício maravilhoso. Porque o polo de Teresópolis nós ganhamos de presente. Olha que legal. Foi um reconhecimento pelo trabalho, da satisfação do aluno sendo fidelizado e apaixonado pela gente. Porque eu hoje não preciso me preocupar com divulgação em mídia. Quem vende o meu produto é o próprio aluno e a gente tem fila de espera. Cada dia tem uma pessoa descobrindo lá a FAEL porque eles estão impactados com o atendimento que a gente tem de retenção de aluno. E aí nós ganhamos aqui, tivemos a oportunidade de colocar numa cobertura dentro em frente ao SESC, posso falar? Pode. E nós estamos numa campanha maravilhosa que eu nem sabia que eles iam aprovar, a gente pediu, porque a gente fez um estudo na cidade, vimos que as pessoas estão com pouco dinheiro, sim. E a gente fez uma loucura, a gente pediu lá em Curitiba para o pessoal ceder e fazer uma matrícula muito mais barata, e tá 60 e poucos reais lá, e quem for vai poder, gostou do curso, vai poder estudar e ainda vai ganhar um brinde de presente com o parceiro que a gente fechou, que trouxe esse presente para você. Porque a gente é assim, o que a gente tem de amigo, o que você tem de bom para dar para os meus amigos? E os nossos alunos são amigos, então tudo que a gente puder dar de brinde, de presente, para ele economizar no mês dele, a gente faz. E é assim que a gente vai trabalhando, porque, Gabi. né, eu acho que é assim que a gente trabalha em unidade, né? É um ajudando o outro. Parceria. Hoje, o que a gente pode agregar um na vida do outro? Não, e a gente chegou num patamar na nossa vida que as pessoas querem dar presente pra gente, mas eu não preciso de presente. Aí eu falo, mas os meus alunos precisam. O que você pode fazer de melhor? E eles vão fazendo e vão ajudando e a gente vai ajudando o outro. Que coisa bonita. Eu sou muito feliz como pedagoga, né? E eu vou falar que eu não merecia. Eu digo isso com muita humildade. Mas Deus me escolheu para poder ser uma pessoa melhor. Então eu tomei posse porque a educação me fez isso. E eu sou aquela pessoa que eu vou caçar onde, como EAD TV, eu ajudo as pessoas a parar de ver novela e pensar a sonhar e levar em renda extra para a sua casa, estudar, fazer carreira. É tanto que o bom do EAD é que você pode fazer 3, 4 formações e pagar o valor de uma. Né? Então a gente ajuda mesmo.
Biomedicina é um dos cursos que estão mais procurando lá, a gente tem muita pedagogia, muita gente que quer dar aula. Nas igrejas, eu digo os irmãos, a gente tem um foco de tratar os irmãos da igreja com um grupo VIP, mas por quê? Porque eles têm pressa para estudar, eles têm pressa de fazer, evangelizar, e vamos cuidar desse povo também. Mas quem não é também, a gente cuida, porque a gente não faz acepção de pessoas. E esse é o nosso trabalho. E a gente está lá na cobertura, sala 4, quem quiser, a Unifael está lá, e é uma honra. A gente trabalha, nossa família, meus filhos trabalham lá, são eles que cuidam dos alunos, são eles que cuidam dos futuros alunos, e eu hoje posso falar que uma mãe, quando entra no foco de ajudar o vizinho, quem ganha é a gente, porque eu tenho uma família maravilhosa hoje. Toda engajada na educação, e que cada um vai servindo mais o outro. E eu falo que isso é uma bênção de Deus, porque quando eu fiz a escolha de querer ajudar o meu vizinho em Angra, eu nem imaginava que um dia eu ia poder estar ajudando meus vizinhos em Teresópolis. E a gente não sabe, né, os propósitos, os caminhos. Não, Deus é maravilhoso. Sabe o que acontece, né? Até algo que a gente vai falar, né? Esse processo nosso com família, e a gente vê tanta desestrutura. Aí você mexeu numa coisa que eu amo falar. Né, tanta desestrutura familiar. Quando a gente leva educação, a primeira coisa que a gente trabalha é o passo da comunicação. Exatamente. A família começa a se ter comunhão. Exatamente. Porque eles vão falando uma língua só. Exatamente. E eu falo muito que quando a gente pode, porque uma das coisas que eu vi que muitos pais se decepcionaram é que eles investiram muito nos filhos e eles deixaram de viver. Isso não é legal, porque tem que ter um equilíbrio. E às vezes você cobra e você fala assim, eu já ouvi muito isso. Poxa, eu investi tanto em você, deixei de fazer... Acaba com a você criança. Não vê isso? Muita coisa. Deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. E a criança não pediu para nascer? Fiz sacrifícios por você, e olha só o que você está fazendo. Não. Aí eu falo, mãe, você quer ver o teu filho melhor? Vai estudar com ele. Exatamente. E é assim que a gente tem muita família estudando lá, você vai ver. A gente está agora comemorando o Dia dos Pais, né? Nós temos muitos pais, e uma das coisas que a gente faz, a gente reconhece, nossa campanha é toda feita com os alunos de Teresópolis. Então vai ter uma surpresa, a campanha dos pais é de um homem que há 30 anos se dedica à educação, que faz um trabalho, que até o prefeito estudou na escola dele. Então eles formaram um prefeito aqui, então eu fico maravilhada, e ele vai ser reconhecido. Porque a gente começa a ver que quando entra a educação e entra a linguagem dentro da família... Muda tudo. Né? A comunicação, ela é um sucesso. Exatamente. E tem uma outra coisa, a gente começa a descobrir que nós não temos o poder de ser juízes. Exatamente. Porque para ser juiz tem que fazer direito e fazer o estudo para ser juíza ou juiz. E muitas vezes a gente acaba julgando errado porque a gente não foi preparado. Então, dentro da área de educação, uma das coisas que a gente tem ensinado muito é ser um vizinho melhor, ter misericórdia do próximo, Sim. tomar cuidado com o que você fala, ter empatia, ter empatia. Isso tudo tá dentro da sala de aula que a gente tem feito. E uma das coisas que a gente viu e a gente pediu para fazer algo diferenciado esse mês, então todos que quiserem ir, pode ir lá tomar um café com a gente só para conhecer. Sim. Se você se apaixonar pelo atendimento, se apaixonar pelas pessoas, entra, que a gente vai bancar uma parte do teu estudo, sim, com muita honra. Por quê? Porque o nosso foco hoje é usar aquele polo para ser uma ponte de libertação para a vida de muitos. É isso. Aí eu amo falar isso, vou até parar de falar, deixa você falar, Gabi. Não, mas aqui é pra... O GabiCast não é só pra falar, não. O GabiCast é pra vocês falarem, né? Porque, legal, gratidão por isso. Porque a gente precisa possibilitar isso, sabe, Simone? De ver que existem pessoas que estão sendo colocadas para ser esse instrumento de voz, para que outros tenham voz. Uma das coisas que eu estou aprendendo é que a voz não é minha. Por isso que eu tô com 7 formações hoje e quero fazer mais uma. Vai aparecer psicologia e eu tô indo para fazer psicologia. Eu tô apaixonada. Nafael? Então eu vou fazer. Tá vendo? Eu sei que você vai, tu vai amar. Vai ser uma honra ter você lá conosco. Porque pra mim é um dos meus alvos e sonhos é fazer psicologia. Eu amo. Eu falo para as pessoas, olha, se você quer uma estrutura educacional séria, que não tá fazendo plataforma, ela tá 28 anos à frente porque eles aprenderam a dar a educação à distância, porque é um preparo para isso. Exatamente, porque a gente às vezes vê, eu já vi, que aí bota todo mundo no saco. Já fiz, já e às vezes é uma coisa que em vez de te estimular... Desestimula.
E o objetivo nosso é por quê? Porque uma coisa é você trabalhar e estudar com amadores. Eu falo isso, não vou falar nomes, mas nós somos profissionais em impactar o aluno. Ele fica apaixonado pela gente. Por quê? Porque tudo que a gente fala, quando ele abre a sala de aula, ele se apaixona pelo o mestrado lá, ele sonha em ser mestre também. Porque uma coisa é você falar com uma pessoa que só tem uma pós-graduação, outra coisa é você receber aula de um mestrado. Verdade. E lá 30% do corpo docente tem que ter mestrado, porque hoje nós temos a nossa própria assinatura. A gente não precisa terceirizar o diploma do nosso aluno. A Unifael, ela ganhou o direito de ter a caneta, aonde então de 45 dias ele recebe o diploma dele, que isso é um sonho, né? que muitos grandes não têm. E a gente que era pequenininho, conseguimos mais de 100 mil alunos e por causa disso o MEC nos deu esse direito. Mas tudo é por causa do coração. Né? Eu falo até que tem uma coisa maior por trás. Eu creio que Deus preparou a gente para isso. Assim, o coração, porque Deus conhece, né? E é missão e propósito. Quando tem missão e propósito... Eu falo que Deus ouviu a oração de muitas mães. É verdade. Ele ouviu a minha. Ele me viu chorando com medo na hora que está o segundo médio chegando, acabando. E, meu Deus, onde eu vou ter que pôr essa criança que ainda não está preparada para o... Porque a gente prepara os nossos filhos com tanto carinho, tanto amor, e, de repente, vem pessoas que não tiveram essa mesma possibilidade e acaba jogando fora tudo aquilo que é a essência que eles foram preservados. Como a gente ouve pais e mães falando sobre isso. Por isso, Gabi, que meu maior objetivo hoje não é trazer o aluno filho para o polo, é os pais. Porque quando eu coloco um pedagogo pai, ele começa a melhorar a comunicação dele, porque ele vai entender a limitação. Né? E a gente está aqui para ajudar os nossos filhos. Eu tinha muito receio com o meu filho tem 19 anos, né? Imagina! E eu tinha muito receio. Para onde ele ia estudar, né? Porque Teresópolis antes a gente não, né? Não tinha isso. E eu sempre tive muito cuidado, porque a área que ele queria, e eu conversava, né, com ele, com meu marido, porque eu era uma dessas mães que não queria colocar meu filho em qualquer lugar. Que você é o amor seu, né? Exatamente. É a sua herança. É a minha herança. Então, a gente realmente, a gente vê muitos problemas familiares sendo causados. A gente teve a pandemia, que trouxe, por falta dessa comunicação já dentro do lar, isso se tornou muito mais latente. Verdade. Né? Porque aí a gente vê a parte do equilíbrio emocional, da inteligência emocional, exercitada ali dia a dia com uma família que não estava mais acostumada a almoçar junto, tomar café da manhã, passar tempo junto, ou então cada um no seu celular. Verdade, Gabi. Né? E famílias dentro de casa separadas. Muitas. Sem ser famílias. Eu acho que o grande diagnóstico que a pandemia nos deu, a gente trabalhou tanto para ganhar dinheiro e a gente acabou virando escravo do dinheiro, Exatamente. Perdendo a família. Graças a Deus, no nosso caso foi diferente, porque Deus nos deu o despertar. Tanto que os 3 primeiros meses eu achei que eu ia morrer, depois eu amei, porque eu não sabia de todos os filhos qual era o prato predileto deles, a cor Muitos predileta. aproveitaram como você. Então, né? a gente aprendeu a trabalhar juntos, tanto que estamos juntos e hoje a nossa família toda está investindo em educação para que qualquer pessoa que entre lá no polo tenha muito, assim, um amor, uma esperança de que existem pessoas que gostam de servir os outros. E hoje eu vejo a minha família, eu vejo assim, gente, como Deus foi bom. A pandemia veio as dores, vieram perdas, nós perdemos pessoas. Hoje eu tenho até um processo na minha saúde com foco também, porque eu vivi esse processo da pandemia e muitas pessoas tiveram que recorrer a olhar para a sua saúde, mas eu entendo que, eu creio que foi um ato de amor que Deus deu a todos nós, para que a gente pudesse entrar para dentro da nossa casa e olhássemos a nossa família para dentro. Lembra do coach? O processo de resposta não está lá fora, está tudo dentro. É saber fazer as perguntas certas. Eu falo muito isso com as pessoas. Eu falo, gente, às vezes a gente busca só resposta. Não. Mas a gente tem que saber fazer as perguntas certas. E uma das coisas, das perguntas mais certas que eu vivi nesse processo da pandemia foi entender que o maior ouro estava perto de mim, que era a minha família. Eles são maravilhosos. E aí eu comecei a mudar o meu linguajar. Em vez de reclamar, eu agradeci mais, aonde eu faço um trabalho hoje de treinamento ensinando mulheres e homens a parar de reclamar. A gente anda com uma pulseirinha. Nessa pulseirinha a gente fica 48 horas avaliando se a gente está criticando, julgando ou falando mal de alguém. Olha que coisa interessante. E aí, dentro dessas 48 horas, a gente pega essa pulseira, toda vez que eu pensar ou falar crítica, julgar ou falar mal de alguém, ou ser negativo, eu tenho que mudar minha pulseira.
Nesse prazo de 48 horas é o diagnóstico que você vai descobrir que você é mais negativo que positivo. E aí a gente faz um trabalho de mudança, de reversão. Em média, as pessoas ficam em torno de 2 semanas com a pulseira direto num braço só. Antes disso, você vai trocar várias vezes. E aí você vai entender quantas crenças que você tem e que muitas vezes a gente profetiza em cima dos nossos filhos. E em vez de inspirar a fé, a gente muitas vezes mata a fé deles dentro de casa. Não é? Faz comparação com outros. Eu já cansei de ouvir. Eu fiz muito isso, infelizmente, mas eu fiz uma coisa que me ajudou bastante. Na pandemia, eu peguei cada um e pedi perdão a cada um deles, nos pontos que eu tinha falhado, e agradeci por Deus ter permitido germinar aquela semente no meu útero, porque cada filho, para mim, é um presente de Deus. Então, eu tenho uma filha magnífica, chamada Lorena, que é minha primeira filha, que eu fui mãe solteira, mas através da vida dela eu aceitei Jesus. Eu recebi o Vinícius, que é um filho magnífico, que ele me inspira todo dia a doçura e o encantamento em servir. Eu tenho meu filho João Lucas, que é um filho maravilhoso, que é cauteloso, cuidadoso, econômico, me ensina a cuidar do dinheiro, me ensina a cuidar de mim, e que também entendeu que a educação transforma e me ajuda nessa área também. E tem uma menorzinha que se chama Esther. A Esther foi a filha que ficou 4 meses escondida na minha barriga e que eu não imaginava que eu estava grávida, até o dia que eu descobri, porque eu vim a Teresópolis fazer um exame achando que minha vesícula estava com problema, e a doutora falou assim, olha, posso baixar um pouquinho o aparelho para ver se porque tua vesícula está ótima, Simone. Eu falei, não, doutora, pode fazer. Quando ela botou, não é vesícula, é uma coisa muito linda. Tem um neném aqui de 4... Aí fui falando 4 meses. Eu e meu marido choramos, como pode. Eu não tinha como ser mãe de novo, foram 3 cesáreas. Ela falou, olha, a neném tá linda aqui, é uma menina. E ali eu recebi a maravilhosa parte da minha vida que contemplou todas as outras gestações. Mais uma amiga nasceu. Eu aprendi que filhos são amigos. É verdade. E quando você tem esses amigos, você precisa preservar ele. Quando você consegue estabelecer esse nível de relação, né? E mesmo sendo amigos, eles ainda respeitam essa autoridade e honram como pai e mãe. E uma das coisas que a gente teve que aprender na pandemia é honrar pai e mãe, porque a Bíblia fala, né, que o homem que honra o pai e a mãe, né, se prolonga os seus dias na terra. E eu sempre falo de honra, hoje eu vivo a honra, tanto que quando eu falo, estou me sentindo honrada de estar aqui, é porque eu aprendi que quando você honra quem tem honra, Deus, ele te honra. Entendeu? Porque nós precisamos respeitar a hierarquia. É verdade. E o brasileiro, muitas vezes, não teve a possibilidade de estudar como a gente pôde ter. E uma das coisas que eu estou amando é que a educação não para e eu tenho que estar sempre aprendendo. E tenho buscado cada dia ser um ser humano melhor. Quanto mais a gente aprende, né, mais a gente percebe coisas na gente que precisa mudar, né? É isso aí. E uma das coisas que eu estou muito focada esse ano, fazer aqui em Teresópolis, se Deus permitir, é levar a educação para dentro das escolas e também nas igrejas, mostrando a possibilidade dele mudar a saúde dele bebendo água. Porque o teresopolitano não bebe água e nós fomos fazer uma pesquisa e descobrimos que muitas pessoas estão na fila de espera de transplante. Verdade. E não sabem que 12 anos é o máximo que o rim do outro, quando ele consegue ter um transplante, são 12 anos que ele suporta. Então, eu aprendi que um copo de água pode salvar a vida e 8 copos, no mínimo, pode transformar a tua saúde física. Eu trouxe aqui no podcast uma doutora, né, que ela trabalha na área de nutrição, mas é a única na cidade que ela tem especialização na parte de rins. Que linda! Quero conhecer ela. Heloísa. E foi maravilhoso esse podcast, porque ela trouxe tanta informação pra gente. Que legal. Através da comida, né? Através de tantas coisas. Como que você... Ela falou que às vezes pega pacientes, né, que já estão com as doenças crônicas do rins e com alimentação... Incrível. É maravilhoso. É maravilhoso. E hoje ela é a única na cidade. Dentro do curso de inteligência emocional, eu fui para a área de nutrição, aprender um pouco sobre água, por uma necessidade, né? Porque meu marido perdeu um rim esquerdo dele, porque ele só tomava analgésico. E eu sempre fui meio que contra remediar. Eu gosto de descobrir a causa. Sim. Né? Tanto que até dentro do inteligência emocional você descobre a causa, por isso que é libertador. Sim. Então, quando você estuda educação, você começa a libertar e vai descobrindo outras coisas. Então,
Uma coisa puxa a outra, puxa a outra, né? E uma das coisas que a gente tem aprendido é que Deus colocou tudo muito pronto na nossa frente, mas muitas vezes por falta de conhecimento e de até enxergar, porque muitas vezes nós somos cegos espiritualmente, a gente não entende porque que ele diz, eu sou a água da vida. Ele já botou o elemento da água mostrando que, mais um segredo que eu aprendi, que me ajudou e que eu tenho ajudado muitos amigos, 70% do nosso peso é água, 30% é matéria, então seria mais prático e mais barato cuidar da matéria ou da água. Só que não querem que você descubra isso. Então, se você trata a tua água corporal, colocando água alcalina em você, com certeza, você vai ter muito mais durabilidade, você vai ser um ser humano mais positivo e detalhe, principalmente as mulheres. Ela vai hidratar o intestino, porque dentro do inteligência emocional, a gente descobriu que muitas mulheres não conseguem controlar a sua emoção porque o intestino não está funcionando da forma adequada e são mulheres muitas vezes enfesadas, cheias de fezes, porque não põem para fora. Isso aí. Porque não hidratam. Então, tem duas coisas que eu indico para todo mundo. Uma colher de óleo de coco sem sabor, em jejum, vai hidratar e o intestino vai funcionar maravilhosamente, porque ele precisa estar vazio de toxina para não estar germinando doenças gravíssimas e mexendo com o teu humor. Outra coisa é quando você bebe 8 copos de água no mínimo, sendo que em jejum o teu humor muda. Você fica a mulher mais agradável do mundo, sabia disso? Por quê? Porque a água germina oxigênio. Então, com mais oxigênio, mais leveza você vai ter. Então, você para de ser tão impulsiva. Não, e olha, e é uma coisa assim interessante, porque eu tô estudando hebraico, né? Ai, que linda! Eu tô estudando hebraico. E quando a gente começa a estudar o hebraico e a gente pega a Bíblia, né, a palavra de Deus que foi traduzida, né? E a gente pega o hebraico original, a gente descobre, assim, segredos... É o letramento. Maravilhosos. É o letramento. Tem gerado muita coisa. E quando a gente fala, já no início, né, Deus dá as dicas pra gente. Quando ele criou a terra, que ele fala que a terra era sem forma e vazia. Você já sabe onde eu vou chegar, né? Acredito que sim. O que pairava sobre a terra, em volta da terra, enquanto ela estava sendo formada? Pode falar. As águas. Muitas águas. Muitas águas. O Espírito de Deus pairava sobre a terra não tinha formato, ela estava sendo gerada. Assim como uma criança gerada no útero em volta de água. É o segredo da vida. É a água. Por isso que ele fala que muitas passagens que ele é a água. Né? E assim, isso é muito profundo, não dá nem para falar, porque senão o podcast nem para de ser sobre você, né? Que lindo, não é isso que a gente quer, mas é porque como você trouxe o assunto... Eu estou recebendo agora. Entendi, é um presente. É algo que é muito profundo. Eu quero, se Deus permitir esse ano, entrar nas salas de aula para contar histórias verdadeiras. Eu vou levar a história da água para as crianças. Tanto que a gente está elaborando um desenho animado com falas... porque já existe um desenho animado, mas é em espanhol, e eu vou copiar essa mesma ideia para o Brasil, onde eu vou colocar uma doutora falando para as crianças de quantos copinhos de água ela precisa beber, porque se eu ensino a criança, ele vai me ajudar a educar os pais. É verdade. E eu vou ensinar eles, toda vez que o papai e a mamãe estiver brigando, você leva um copinho de água para eles. É incrível. É porque a educação, ela é muito mais, né? Quando a gente fala em educação, as pessoas pensam assim só na capacitação profissional. Não, tá tudo. Mas a educação, ela é muito além disso. É muito além. Né? Você vê que ela mexe com tudo na nossa vida. Né? A autoestima, isso. Porque você começa a ser reconhecido. Eu tô falando, igual você falou assim, esse projeto da água, de ensinar a beber, isso é uma educação. É educação. Você está educando pessoas a ter uma vida mais saudável. É isso mesmo. Através da água. Isso não tem a ver com um estudo de história, não tem a ver com uma... É tudo envolvido. É isso aí. É por isso que as pessoas, assim, quando ela abre a mente dela para entender isso... É libertador, falando, né? Quando a nossa mente muda para isso, e a gente se abre para esse universo, tudo muda. Porque você vai querer constantemente aprender alguma coisa, porque isso vai trazer um benefício para sua vida. Com certeza. E para aqueles que estão à sua volta, sua família, seus amigos, as pessoas que você conhece, aonde você pisar. É isso aí.
tudo. Você vai ser um influenciador. Eu acredito de verdade que as experiências com pessoas que a gente ama ao nosso lado, a gente começar a olhar e observar os detalhes, a gente, quando vê a dor do outro, a gente começa a achar soluções, né? Essa questão de influenciar pessoas com água, eu hoje faço um trabalho de representação com longevidade, que me formei em longevidade e qualidade de vida, e eu ensino as pessoas com um aparelhinho colocar água dentro desse aparelho e vai gerar uma água alcalina, mas eu quero falar o primordial sobre isso. Eu ajudo as pessoas a descobrirem uma coisa que faz toda a diferença dentro de um lar, que é a paz. Como fazer o teu corpo estar em paz. Quando eu me converti em Cristo Jesus, há 25 anos atrás, eu reparava muito que o povo de Deus, ele deixava de beber, ele deixava de ir para boate, para dançar, mas ele caía na comida. Isso aí. E aí, dentro desse processo da comida, eu comecei a descobrir que a ansiedade aumentava. Isso aí. E aí vinha o pecado da gula. Isso aí. E aí, o que o povo fazia? Se reunia para quê? Festas, porque eu acho muito legal, porque a gente gosta de se reunir, né? Então, era Coca-Cola o dia inteiro e cachorro-quente. Todos os dois elementos que pra gente sabe que é terrível. E aí, eu via só a lista de irmãos doentes e eu falei, gente, tem alguma coisa que a gente está fazendo errado. E aí, eu lendo a palavra, lá nessa passagem que você fala que tudo começa com a água. E tem um outro detalhe muito importante que também está... quando a terra era vazia, a primeira coisa que o Senhor deu ordem é: haja luz e houve luz. Então, a segunda operação de resposta para a gente é: se a gente quer ter saúde, nosso corpo tem que estar iluminado. E como está iluminado? Pegando sol ou pegando o clarão do dia. Porque às vezes você não está no sol, mas só em estar de dia você tem que estar de meio-dia e 20, no sol ali na hora do almoço, parar 15 minutos. Porque é o momento que o sol está no centro e ele vai aquecer as tuas células para quê? Para você ter mais saúde, a saúde vital. Eu aprendi isso com o Dr. Laí Ribeiro, que eu me tornei apaixonada pela medicina dele. E eu falei, doutor, posso levar esse segredo para os meus amigos? Ele é isso que eu quero, que leve a multiplicação desses talentos. E hoje ele tem um canal chamado Mioc Tá Tendo, gratuitamente, onde as pessoas podem sim viver sem remédio. E tudo com o banho de sol e a água. Entendeu? E mostrando que tipo de água a gente tem que ter. Então, o nosso aluno, quando vai para a nossa faculdade, a gente ensina tudo isso. Por quê? Porque a gente, até o 8º ano, na nossa época era 8ª série, né? O 9º ano, ele aprende física, mas a física mecânica, que meio que não traz quase nada para nossa vida. Assim, o que eu tô fazendo aqui aprendendo isso? Muita coisa que a gente vai aprender na sala de aula, às vezes não usa no dia a dia. Mas a educação à distância, ela está trazendo assuntos e temas que tem tudo a ver com o teu dia a dia, que você consegue exercitar no mesmo dia, gerando solução. Que coisa e a física que a gente leva hoje para os nossos alunos é a física quântica, onde uma vez por mês eu dou treinamento de inteligência emocional gratuitamente para os nossos alunos e também para os nossos parceiros. Que legal. Eu acho que é o único jeito que a gente pode fazer para mudar um pouco, ajudar as pessoas a ter o conhecimento, porque o conhecimento transforma. Transforma. A Bíblia fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o meu lema. Né? Agora eu levo com sutileza, com amor hoje. Antigamente eu queria colocar a goela abaixo. Aí, e a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo a gente vai aprendendo. E assim, o que você acha assim, primordial de tudo isso que você tem vivido nesse tempo todo, até pela sua trajetória de vida, que a gente conversou um pouquinho aqui nos bastidores, né? Até Deus te trazer até esse momento que você ainda continua sonhando e tendo tantos projetos, porque eu acho que o que mantém muitas vezes a nossa vivacidade é a gente ter projeto, sempre. É a gente querer sempre, né? Deus, a gente tem o poder criativo de Deus dentro da gente. A gente só tem que despertar e descobrir qual o nosso propósito. Exatamente. O propósito é tudo. A gente ativar isso com o propósito de Deus e se deixar passar por esse processo. E buscar isso junto. Porque é uma parceria, né? É uma parceria. Deus não faz sozinho. Não faz. Se a gente não estiver fazendo junto, nada acontece. Uma das coisas que ele tem nos ensinado é que ele conta conosco. Ele não precisa da gente, isso aí. Mas ele conta conosco. E isso é a maior... Eu vejo um privilégio enorme, certeza. Né? E aí, assim, dentro desse tempo todo, eu queria que você
trouxesse conselhos pra gente hoje, porque quando a gente vai falar assim em sucesso, parece que é uma fórmula pronta, Não né? é, não. E não tem fórmula pronta. Não tem. 10 passos para... Não. Mas assim, cinco coisas que você observou Que eu aprendi na minha jornada. na sua jornada e que ia cuidar de pessoas, né? 5 coisas que você aconselharia hoje que seriam primordiais para as famílias experimentarem nos dias atuais e poder conviver melhor. Eu acredito que a primeira dica é você ter sensibilidade de qual é o seu propósito. Como que eu descubro isso, Simone? Fazendo uma carta para Deus. Muita gente não sabe o segredo, a força que tem isso. Eu fiz uma vez Eu fiz também. E eu fiz isso com a igreja. E aí eu vou te falar. Um ato profético. Você conhece isso, então. Quando a gente escreve a carta para Deus, um exemplo, tem muitas meninas jovens que falam, eu quero casar, mas aí eu falei, já escreveu a carta para Deus? Que tipo de marido você quer? Eu fiz isso com jovens, semana retrasada. Ah, então vou na mesma comunhão, que delícia. Eu faço isso na sala de aula com o pessoal. Eles fazerem uma listinha. Então, eu falo para eles, eles já fizeram, então, tá? Mas eu não acredito em Deus. Você acredita o quê? No universo? Então escreve pro universo, porque o dono do universo é Deus. Então, independente se você acredita ou não, ele não precisa de você crer nele, mas ele te ama de uma forma tão especial que mesmo você não crendo, ele nunca vai diminuir um pedacinho do amor que ele tem por você. Então, eu descobri Deus, até porque é pequeno, menor do que o universo. Mas se tu criando o universo, vai nessa tua visão. Porque ali você vai aprender com os animais, você vai aprender com as plantas, né? Nós vamos aprender com o mar, com a água, com tudo. E você vai ver que é uma declaração de amor de Deus para nossa vida. Ah, eu acredito no sol. Tá, então vai, escreve a carta pro sol. Depois você vai entender. Porque o interessante de tudo isso é que você vai expor quem você é e o que você precisa, porque muitas vezes não tem clareza aqui dentro, mas quando eu escrevo, que tipo de marido você quer? Muitas mulheres hoje sofrem com maridos que elas estão buscando pela falta de reconhecimento do pai. Isso então ela aí. teve uma desestrutura emocional ali e esse padrão ela não sabe virar o jogo. E eu aprendi um segredo, que eu vou dar um segredo hoje aqui. Primeiro passo. Você descobre teu propósito e para de ficar imaginando o que você não quer que aconteça. Você tem que imaginar o que você realmente quer que aconteça. Exatamente. Então, se você teve um pai que de repente não te reconheceu, ou uma mãe, olha aquele padrão, porque ele não podia te dar o que ele não tinha. Exatamente. Então, o que você vai fazer? Eu quero um homem diferente, eu quero um homem que me dê amor, que cuide de mim. Foi assim, eu quero... Nós estamos aí nos aproximando para o Dia dos Pais, então eu vou falar o meu amor. Meu marido foi não só um marido, ele foi um pai, teve momentos que ele foi meu pai. Às vezes ele foi meu conselheiro, às vezes foi o meu namorado, às vezes foi o meu marido. Mas ele me ensinou a entender o que é amor. Eu me entreguei de verdade a esse homem, porque ele teve paciência para me esperar. Mas por quê? Porque eu fiz a carta para Deus. E dentro desse processo é algo tão maravilhoso que eu de verdade sei que o que eu estou colhendo hoje é porque eu encontrei e eu me responsabilizo no sentido de ser a mulher que ele quer que eu seja, mas sem atrapalhar os meus valores. Então, a primeira coisa que eu aprendi é olhar para aquilo que eu quero. Eu não fico, mas fulano, eu tô preocupada. Não, eu não falo em preocupação, eu não penso mais nisso, porque eu perdi muito tempo no passado. E um dia a conta vem, né? Então, eu foco no que eu quero, não no que eu não quero. Então, essa, eu acho que é a primeira. A segunda que vem, o propósito, porque você vai descobrir teu propósito. A segunda dica que eu quero dar é, seja humilde. Mas ser humilde é aprender a ficar perto de pessoas que constroem, não que destroem. Isso aí. E saber dizer não para essas pessoas, porque muitas vezes o outro quer dar algo que ele tem, ele até te dá conselhos maravilhosos, mas você vê frutos no meio dele. E a árvore tem que gerar fruto. Se não gera fruto, não é um bom conselheiro. Exatamente. O discurso só, né? Você tem que buscar líderes que fazem a diferença. Às vezes pode ser, tá do teu lado e você não está enxergando. Eu valorizo muito os idosos. Eu digo que eu aprendi isso com um amigo japonês, quem tem um idoso em casa tem o maior ouro. É uma joia. Então pergunta a eles, você vai ver que você vai ter experiências onde você vai ver Deus usando a boca deles para falar. É verdade.
Terceira dica é nunca desista da pessoa maravilhosa que você quer ser. Lute, vá até o fim. Porque o que importa não é o começo da tua história, o que importa é o fim dela. Exatamente. Eu tenho falado muito isso. Mais importante do que começar bem é terminar bem. É isso aí. O fim dela é que vai ser incrível. E invista em você, que é o quinto. Eu aprendi, eu gastei... Eu estava até falando com uma amiga nossa que se for falar de investimento, eu investi em muita gente. E depois eu descobri que eu tinha que parar de investir tanto em pessoas, mas primeiro investir em quem? Na minha pessoa. Eu parei de delegar e assumir, eu tive a autorresponsabilidade de entender que não eram os meus filhos que iam realizar os meus sonhos, eu preciso realizar o meu sonho. E não importa a sua idade. Eu recebi um aluno ali, 72 anos, achei um máximo. Que coisa linda. Se inscreveu, fez vestibular. Maravilhoso. Eu falei, gente, que coisa fenomenal. Ele foi tomar um café com a gente, gostou. Eu falei, olha, pode entrar que tu vai gostar. Porque a gente acompanha os idosos, né? E independente, lute por você, invista e não seja medíocre em fazer algo barato. Invista pesado em você, porque você vai poder ser um influenciador de muitas pessoas quando você é líder pelo exemplo. É verdade. Eu acho que isso resume uma vida, porque sucesso, para mim, eu lutei muito pelo sucesso, trabalhei várias horas, muitas vezes fiquei sem almoçar, sem jantar. Para que isso? Na verdade, o sucesso estava dentro de mim, porque eu aprendi a amar as pessoas. Então, esse é o maior sucesso. Para mim, é o maior, porque é o meu valor principal. O que adianta eu ganhar o mundo e perder minha alma, né? E é importante o espiritual governar o material. Com certeza. E hoje tudo leva para ser o contrário, né? É porque o certo virou errado, o errado virou certo, né? Mas as pessoas que têm discernimento, elas sabem onde a gente está errando. Eu sei onde eu errei. Sim. Eu tenho consciência disso. Agora, tem que ter humildade para reconhecer isso. Para reconhecer e recomeçar. Porque eu acho que o legal da vida é que enquanto a gente está vivo, a gente pode recomeçar. Eu acho que é um ouro. Todos os dias é uma oportunidade para recomeçar. Tem muita gente que fala assim, mas como é que você ama vender? Eu falei, porque todo dia eu tenho que recomeçar. Eu gosto disso. Porque os clientes não são iguais, as pessoas não são iguais. E um dos segredos da vida é, se o rapport não acontece, nada acontece, venda não acontece. A mesma coisa é vender a pessoa que você é. Tem que ter empatia, tem que ter a conexão, né? É verdade. Olha quanto tempo nós estamos aqui, amei. Maravilhoso, gratidão. E passa rápido, né? E o André, né, que me deu a oportunidade de estar aqui. Primeira vez que eu faço um podcast, tá? Olha! Quero te falar. Gente, eu tô feliz, porque eu tô recebendo várias mulheres aqui, que é o primeiro podcast delas. Olha a honra que eu tô tendo. Não, você é uma desbravadora. Uma das coisas que eu falo muito que você é a primeira filha, só foi você de filha? Sou a primeira filha. Então vou dar um segredo para você da águia. Sou a primogênita. Então você vai gostar do que eu vou te falar. Muitas pessoas acham que ser primogênito tem um peso, né? Não tem. O primeiro que nasce, ele é a primeira águia para desbravar, abrir portas para os outros irmãos chegarem. Então você tem que receber honra na sua casa, sim. Porque você sabe que tudo que você começa é muito mais desafiador que daqueles que já estão prontos. Eu escutei uma mensagem no Instagram essa semana que eu achei e falei, cara, eu vou levar um treinamento sobre isso. O herdeiro não, um dos grandes construtores de Dubai, eu esqueci como que se fala, eles são o quê? Eu esqueci. Meu Deus, como é que se fala na cultura deles? Os homens mais ricos do mundo, como é que é o nome dele? Sheik. O Sheik. O Sheik disse que, perguntaram, o que você espera do futuro? Aí o Sheik disse com muita verdade, isso é muito forte, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que repensar. Ele disse que os avós andaram sobre camelos. Os pais também sobre camelos. Ele anda de Ferrari. O filho dele vai andar de Land Rover. Mas o neto dele, ele tem certeza que vai andar de camelo. Qual é a lição que ele quer dar pra gente? É no momento da crise que a gente cresce. Pais, é verdade. Eduque seus filhos e mime seus netos.
Não mime. Se você mimar seus filhos, você vai ter que criar os seus netos. É verdade. Esse sheik me chamou muita atenção, porque ele sabe que Dubai está passando uma crise, que a palavra do Senhor é verdadeira. Nós precisamos criar uma casa na rocha. É verdade. E a rocha é Jesus. Isso eu não tenho dúvida disso. E qual foi o ensinamento que Jesus nos deu? Serviu, serviu, serviu e não foi servido. É verdade. Então, quanto mais a gente serve ao próximo, mais a gente aplaude o sucesso do outro, mais a gente ensina nossos filhos. E os nossos filhos precisam de referência, sentir a dor. É verdade. Porque o que está acontecendo hoje na humanidade é que as pessoas estão buscando prazer antes da dor. Isso está errado. Por quê? Porque quando a gente sente a dor, a gente vai valorizar o prazer, porque a gente tem que ter um momento de prazer, mas não pode ser todo o tempo. Então, o que esse sheik quis dar uma lição para o mundo é que, com certeza, o neto dele não vai ter a mente gênio que ele tem hoje. Porque ele criou o filho dele da forma. Porque ele deu tudo pronto para o neto. O filho já começou a cair em Ferrari, uma Land Rover. E tudo que vem muito pronto, ou vem pronto, não gera raízes de crescimento. Então, uma coisa que eu falo para todos os meus amigos, se você está passando por luta, agradeça. Porque com certeza é na crise que a águia voa mais alto. Ela tem que entrar para dentro da rocha, ela se mutila lá dentro. Quando ela está velha, ela tira as unhas dela, tira as penas, no final ela tira o bico, ela se bate ali na rocha até o bico sair, ela fica em jejum por meses até o bico voltar a crescer, mas quando ela sai do processo, ela está mais leve, mais linda e ela começa a desbravar os ventos e ela descobre que ela não precisa ir contra os ventos, ela tem que ir a favor dos ventos. Então, que você venha receber essa palavra profética. Ah, que coisa linda. Tudo vai passar e que é na crise que a gente germina a oportunidade de desenvolver. E olha só, gente, eu sei que a gente está praticamente terminando, mas para você ver como que é lindo isso, né? A arte de você semear na vida de alguém, esse parceiro aqui da Simone trouxe isso aqui, sabe para quê? Eu tenho 2 presentes aqui, depois a gente vai colocar como, mas ele trouxe isso aqui para que a gente possa dar para você. Mercadão dos óculos. Olha só. Lindos. Mercadão dos óculos para quê? Você que está aqui apoiando, né? Porque de uma certa forma ele diz assim, olha só, eu nem conheço você, Gabi. Ele vai te Mas conhecer. eu tô mandando isso aqui para dizer que através da vida da Simone, eu tô apoiando isso que vocês estão fazendo. Isso não é lindo? É lindo. E eu vou falar E eu também ganhei. Cada um aqui, ela fez questão de mimar a gente com uma gentileza. A gente que tá aqui com presente, sabe? Isso é lindo. Porque a essência da vida, né? É a ciência de você poder, né, praticar o bem, a arte do dar. É porque você está aqui hoje, ninguém sabe quantas provas você deve ter passado no dia de hoje para estar chegando aqui. É verdade. E até eu falo que o André foi um presente na minha vida, porque eu jamais imaginaria que o André ia me proporcionar isso aqui tudo. De verdade, eu acredito que a vida é uma troca. Só que quando você dá, porque eu imagino de verdade que você é uma princesa. Então, como é que a gente chega perto dos príncipes e de princesas? Com presentes, porque a gente quer reconhecê-los. Vocês não estão sozinhos. Então, esse trabalho tem que continuar, toda a equipe que está aí batalhando, ajudando. É lindo o trabalho de vocês. Eu vim para cá, conheci o André e o sócio dele, e dentro desse processo eu vim para saber que a Sabrina que me apresentou, ele me indicou. Eu queria fazer a gravação, porque a nossa equipe, eu quero fazer um lançamento breve, e dentro do... A gente tem um instituto chamado @VocêCoach, seja treinador de você, porque quando eu me treino, aí eu começo a ser líder pelo exemplo, esse é o foco, né? E a gente tem um canal do YouTube que a gente dá treinamentos gratuitos e para os clientes que eles me bancam e eles permitem que eu leve isso de presente para quem não tem condições hoje de comprar uma consultoria, uma mentoria com a gente. Então eu tenho um canal gratuito que é lá VocêCoach, é só colocar Simone Silva no YouTube que você vai se inscrever e todo dia eu estou jogando coisas novas, né? E dentro desse processo do Instituto, eu vim para cá e eu tinha marcado com ele acho que 2 dias antes. Só que eu fui buscar um exame aqui no Hospital São José, com a minha filha Esther, a menor.
E ali eu recebi o exame, abri toda contente, mas não entendi nada. Mas de verdade eu havia entendido que eram coisas boas que estavam ali. Falei, não, Esté, isso é coisa boa, vamos lá na doutora? E aí eu fui na doutora Dani Serpa, que ela me atendeu na hora. É uma coisa incrível. Todo mundo entra em fila, eu não tenho fila para nada. As portas se abrem de uma forma extraordinária. E aí ela me levou o laudo e eu tinha 15 minutos para chegar aqui e eu estava meio atordoada. Sabe quando você recebe uma notícia que você não queria receber? Né? E que é a primeira vez que eu vou falar e vou falar aqui, porque o André tinha me pedido para fazer isso. E dentro desse processo eu tinha recebido um laudo com a minha filha. Eu falei, doutora, vê essa biópsia aí, o que deu? Aí ela olhou para mim, paralisou ela, Simone. Eu não queria te dar essa notícia porque eu jamais imaginaria que era essa a resposta. Aí ali a gente já gelou, né? Aí eu, pode falar, doutora. Ela olhou para minha filha, eu falei, não, ela é minha melhor amiga. Pode falar. Ela falou assim, olha, você tá com o princípio de um tumor de câncer no seio esquerdo. E você precisa tirar isso o mais rápido possível, eu vou te encaminhar para uma cirurgia. E eu perguntei assim, doutora, tem jeito? Ela, tem, Simone, que o teu princípio, nos exames de sangue não é descobrir, eu vou te falar que eu não sei o que aconteceu, mas o teu toque foi fenomenal, porque foi no toque que eu descobri. E a lição que eu quero deixar aqui é que eu em nenhum momento acredito que meu tempo, por causa dessa sentença... Você não está com uma sentença de morte? Não. E eu falei para ela, falei, olha, eu tenho uma gravação, eu quero fazer podcast. Eu fui falando para ela, eu tenho eu quero deixar uma lição, eu quero levar aulas para as pessoas amarem vender em relacionamento, cuidar de pessoas. Eu tenho muito a fazer. E aí, quando eu cheguei aqui com o André, eu contei, André, eu não sei nem como é que vai ser isso. Mas eu acabei de receber a notícia que eu estou com esse tal desse negócio, que isso não me pertence. Entrou um inimigo aqui porque eu deixei alguma brecha. Mas como Neemias disse, eu vou levantar os muros e isso aqui vai ter que sair de mim. Mas eu quero fazer. Agora mesmo que eu quero fazer esse lançamento. Isso aí. Eu não vou parar, não. E tem 33 dias que eu conheci o André. O André falou, você vai sair dessa. Eu falei, eu sei que vai. O sócio dele também falou. Eu esqueço o nome dele, é Ricardo. Ricardo, né? Ricardo. E minha filha aqui, querendo chorar, e eram muitas emoções, mas eles me abraçaram. Ele falou, você tem que conhecer a Gabi e contar isso. Eu falei, gente, olha, na vida acontecem coisas ruins com pessoas boas, pessoas do bem, né? Porque eu não sou boa. Se eu fosse boa, Deus já tinha me recolhido. Se eu tô aqui, é que eu sou muito ruim ainda. Eu tenho que mudar. Porque quando chega, né, estatura de varão perfeito, que Deus recolhe, né? Mas o que eu estou entendendo hoje? Que eu vou para um outro nível com Deus, onde eu estou vivendo de verdade, há 33 dias. Eu estou vivendo o milagre do Senhor. Eu estou tendo a demonstração do amor por tantas pessoas que eu nem imaginava que isso ia acontecer. E o André e o Ricardo me fez esse presente de conhecer você, Gabi. Então, gratidão. Ensine. Uma das coisas que eu falei muito com a doutora Dani, que ela falou assim, eu nunca recebi um paciente assim. Que ela me deu aquela notícia, eu falei, tá bom, doutora, qual é o primeiro passo? Ela, que isso, Simone? Eu falei, eu acredito que quem vai me dar essa sentença é Deus. Exatamente. E a gente não gosta de falar da morte, mas nós precisamos entender que a gente não é eterno aqui. Sim. E aí isso me deu um gás maior para levar todo mundo a beber água, a melhorar a alimentação, a entender que teu corpo tem que ser um templo saudável e que a gente precisa de saúde. Que saúde não pode ser importante, saúde tem que ser prioridade. É verdade. E que se hoje eu estou colhendo isso aqui, é porque eu deixei alguma coisa lá atrás. Porque o médico disse que são 7 anos para demonstrar o problema, quando o corpo grita. E eu entendi uma coisa, o amor. Quando a gente aprende a aceitar Jesus, a primeira coisa que eu entendi é que para você aceitar Jesus, você tem que ser muito humilde. Porque a gente fala que aceita, mas às vezes a gente é desleixado com a nossa saúde espiritual, a gente é desleixado com a nossa saúde física. Eu fui desleixada na física. Eu fui desleixada, às vezes, na saúde financeira, que deixa muita gente doente. Sim. Às vezes, na saúde social, que tem a ver com a família. Eu só vou para a igreja para casa. Não, cadê? Cadê o lado de você levar semente para o teu vizinho? Né? Entrar na casa dele e mostrar que você é uma pessoa maravilhosa. E a saúde da inteligência, que eu falo que é a inteligência emocional junto com a mental, né? Sim. Que é importantíssimo. Aonde eu descobri que eu cuidava de todo mundo, mas eu não deixava me cuidar, porque eu tinha uma crença, que era a falta de humildade.
Forte isso! Forte. Mas é a verdade. E a minha falta de querer, porque eu achava que eu ia dar trabalho para os outros. E muitas vezes, quando você pensa, tô dando trabalho para os outros, você tem essa crença, a falta de humildade, chamada soberba. E isso nós temos que entender agora, porque a gente é pequenininho, a gente é frágil. E Deus está me dando a oportunidade de entender que hoje eu tenho que estar aos pés dele pedindo, Senhor, eu quero viver. Eu quero viver. Esse inimigo entrou, mas só o Senhor tem o poder de tirar e usar a mão dos médicos. E eu tenho que aprender. E eu tenho 33 dias que eu não ponho um açúcar na minha boca. E me perguntaram como que você conseguiu. Porque eu aceitei de verdade nas 5 saúdes o amor do Senhor. Lindo isso. Lindo, lindo, lindo. Que coisa mais linda. E vambora. E vambora. Vambora. Poxa, Simone, olha, muito obrigada. Gratidão. Por esse tempo aqui. Foi maravilhoso. Né? E primeiro de muitos, se Deus quiser. Eu né? creio. Eu creio. Eu creio que ninguém que entra aqui é por acaso, porque a gente ora, né? Então, assim, foi muito bom esse tempo aqui. Te agradeço. Gente, eu tenho certeza que vocês aí também ficaram apaixonados, impactados. Amém. Olha, eu tenho pedido a Deus assim, Senhor, me apresenta as mulheres de dias que estão por aí. Essa tem sido a minha oração. Que bênção, que honra. Me apresenta, porque eu quero estar perto delas, eu quero conhecer elas, né? É lindo isso. Isso é muito bom. E Deus responde, né? Então, assim, muito obrigada por esse tempo. Eu que agradeço, foi uma honra. Em breve aí, ó, gente, vocês vão saber notícia de como que a gente vai poder... Quem será contemplado com esse presente, né? Quem será? Em breve a gente vai colocar isso aqui. A gente tem 2 que foram enviados, né? Que lindo. Obrigada. E como é que é o nome do... O Douglas, que é o responsável pela rede de ótica Mercadão dos Óculos aqui em Teresópolis. Olha. Fica ali do lado próximo do shopping Teresópolis. Uhum. É uma loja nova e eles falaram que quem servir você, tá servindo eles. É só falar que assistiu aqui, que vai receber um presente Douglas, lá. Muito obrigada, viu? Nem te conheço, mas já quero te agradecer. Eu quero que ele venha aqui. Ele é um gênio, um jovem que veio para cá, pegou, acho que são 6 pessoas que trabalham, 6 mulheres, que ele ama trabalhar com mulheres. Elas não sabiam na totalidade vender, eles ensinaram como vender para o teresopolitano e elas estão arrebentando lá. Eu me apaixonei por ele, eu vou te ajudar a encontrar os meus amigos, porque quem tem foco em empregabilidade é parceiro meu. É verdade, olha, obrigada. Gente, até o próximo GabiCast. Estou muito feliz aqui nesse tempo. Um beijo para vocês e que venham outras oportunidades, né? Posso deixar meu Instagram para quem quiser? Claro! A gente vai até colocar direto também, vai marcar, mas fala aí agora. Eu tenho o Instituto, a gente está usando o Instagram para colocar lives, colocar o que a gente pode, até nosso dia a dia, né? Sim. Até porque muitas pessoas estão assustadas, porque depois de uma sentença dessa, eu estou feliz a beça. É um testemunho, gente. Que eu tô tranquila, porque eu sei que Deus vai fazer algo maravilhoso. Às vezes Deus leva a gente para um hospital, para o centro cirúrgico, para salvar alguém, para ser um canal. Não sei o que é. Ou me salvar, então eu quero ser salva. Então, eu aceito o processo. Eu estou no momento da águia que não vai contra o vento. Eu vou a favor do vento. Para todo propósito. Tem, isso aí. É o processo, né? Então, é @vocêcoach.oficial. Tá? E no canal do YouTube é Você Coach com Simone Silva. Se inscreve no canal. Vou me inscrever. Aperta o sininho. É um trabalho simples, mas que tem movido pessoas. E eu sei que a gente vai encontrar os amigos. Eu não ligo em quantidade, eu ligo em qualidade. Isso, e é isso que a gente tem buscado. E se quiserem ajuda, tenho certeza que tem vários empresários e empresas que querem conhecer a gente. Vai lá no polo da Unifael. Vai ser uma honra tomar um café com você. Fica de 10 às 7 horas da noite. Olha. Vai ser um prazer na cobertura mesmo, porque o Teresopolitano precisa do melhor. Tem uma vista linda, quero te receber lá. Eu vou. André também está devendo, Ricardo também. Eles estão fazendo quero todo mundo lá. Vai lá conhecer. Vamos sim. E o nosso maior objetivo é ajudar a sua família e seus amigos a terem educação, porque a educação transforma. Tá Deus vendo, é bom, gente? né? Dá nem vontade de terminar, né? Vamos lá. Gratidão. Beijo pra vocês, viu? Até o próximo.